Existe um provérbio no ocultismo que diz que quando o discípulo estiver pronto, o mestre também estará. Esse provérbio poderia ser aplicado à escritora sobre a qual vou falar hoje, grande Maria Luísa Pombal. Mas teria sido ela a discípula ou a mestra? Vem comigo que hoje eu vou te contar. Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, sou Diego e seguindo com a nossa série sobre os fantasmas na literatura latino-americana e caribenha, hoje nós continuamos no Chile, né? A partir de um comentário crítico a respeito da obra da Maria Luísa Bombal. Mas, Diego, quem é essa escritora? Pois é, infelizmente, como aliás em tantas outras áreas do conhecimento, né? Maria Luísa Bombal foi vítima do apagamento histórico, né, das escritoras que contribuíram para o famoso boom da literatura latino-americana. Mas aqui, hoje eu vim modestamente, então, fazer justiça para ela, né? Antes disso, eu peço que vocês deixem aí seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo caso já estejam me acompanhando. Maria Luísa Bombal nasceu na maravilhosa cidade de Vinha del Mar, não é? No Chile, 1910. Viveu em Buenos Aires, depois Nova York, Washington e Los Angeles, e faleceu em 1980 no mesmo Chile, né? Só que em Santiago. A escritora chilena é um caso formidável dessa espécie de intuição, né, que parece percorrer as gerações humanas de tempos em tempos. Essa intuição que abre caminho para novas descobertas, né, novas formas literárias. Sem nunca ter lido Virginia Woolf ou mesmo James Joyce, até pelo menos 1935, quando ela estreia na literatura com A Última Névoa, a escritora desse então desconhecido país voltado para o Pacífico, né, que era o Chile, criou o mesmo tipo de monólogo interior, né, o mesmo tipo de subjetividade abismal voltada para essas ressonâncias internas dos indivíduos, né, nos mesmos moldes desses escritores europeus como a Woolf e o Joyce. É ponto comum entre a crítica literária que Maria Luísa Bombal criou a moderna novela latino-americana, a partir dos seus dois textos mais intensos, né? A Última Névoa e A Amortalhada, de 1938. E é aí que eu retomo o provérbio com o qual comecei o vídeo ali, né? Sobre mestres e discípulos e sobre um tá pronto para o outro. Porque entre os muitos leitores e admiradores da escritora chilena estava um certo Juan Rulfo. A influência de A Amortalhada em Pedro Páramo é hoje também ponto comum para a crítica, né? Inclusive foi estabelecido pelo próprio Rulfo. Ou seja, se o Rulfo foi o pai do boom latino-americano e do realismo mágico, de certa maneira, Maria Luísa Bombal é, sem dúvida, a sua mãe. Mas as semelhanças entre a Bombal e o Rulfo não terminam por aí, né? Maria Luísa escreveu tão pouco quanto o escritor mexicano, talvez até menos, né? Foram, além desses dois livros, né, uma novela e um romance, 5 contos, algumas crônicas e alguns poemas esparsos. Mas, diferente do Rulfo, que, embora tenha se calado para a literatura, continua atuando em outras áreas, né, como a antropologia, a topologia e mesmo a fotografia, né, porque ele foi um grande fotógrafo, inclusive. A Maria Luísa Bombal, por sua vez, foi cada vez mais se fechando na própria angústia, né? Essa angústia de não conseguir mais escrever. Escrevo e rasgo, declara a protagonista de A Última Névoa ali em um determinado momento. E nessa declaração aparentemente simples, né? Está carregado todo o universo angustiante de uma vida, da vida da própria Bombal. Outro paralelo que se faz em relação a Maria Luísa Bombal seria com a obra da Clarice Lispector, né? Que, lembremos, estreava para a literatura em 1943 com o romance Perto do Coração Selvagem. Entretanto, essas comparações, que geralmente focam, né, no tédio das vidas dessas mulheres de classe média que acabam tendo que inventar amantes e outras aventuras para suportar o vazio da sua existência, né, aqui não me interessam. Elas estão ali,
sem dúvida, né? Digamos, esses pontos de contato estão ali e podem ser vistos como uma das chaves de leitura das obras dessas escritoras, da Bombal e da Lispector, né? Mas, se eu posso me atrever, essas chaves de leitura me parecem bastante redutoras. A obra de Bombal aborda, sim, né, o problema social das mulheres naquela primeira metade do século XX, e isso não apenas no Chile, né, mas em toda parte. Uma situação bastante trágica, né, em diversos sentidos. Como reflete a própria narradora de A Amortalhada, em uma determinada passagem. Será que o destino de toda mulher está em remexer numa pena de amor dentro de uma casa arrumada, diante de uma tapeçaria inconclusa? Os homens conseguem focar sua paixão em outras coisas. Impossível aqui não estabelecer a alusão a Penélope, né, a partir dessa tapeçaria inconclusa, né, porque a tapeçaria inconclusa da Penélope ficou inconclusa por 20 anos, né, enquanto ela esperava esse marido que, enfim, não se sabia se voltava ou não da guerra, né. Por outro lado, reduzir a densidade das narrativas da Bombal a esse aspecto, né, desse tédio da vida das mulheres de classe média, me parece um exercício, quando muito, de miopia crítica. Falando um pouco sobre as duas narrativas, A Última Névoa é o relato de uma mulher que, enfim, na narrativa não tem nome, né? E que é forçada a se casar com o próprio primo, o Daniel, que não consegue esquecer, enfim, o amor da sua noiva anterior que morreu. Eles moram numa espécie de cidade do interior, né? E a existência dessa protagonista sem nome se torna progressivamente mais sufocante, né? Em grande parte por conta da natureza dura daquele lugar. E desse elemento praticamente onipresente em toda a narrativa, que é a névoa. Conforme o drama dessa personagem avança, a névoa parece assumir ela mesma o papel de uma personagem autônoma dentro da narrativa, né? E que vai aos poucos cercando de forma aterrorizante a protagonista, né? Como ela mesma descreve. Uma vez que para ela, a névoa comprime cada dia mais a casa. Já fez desaparecer as araucárias, cujos galhos batiam na balaustrada do terraço. Ou seja, através dessa névoa, inclusive, que ela vai encontrar posteriormente a figura desse amante, né? Só que a relação dela com esse amante aqui dentro da narrativa não é algo tão simples, ou mesmo real, quanto pode parecer, né? Eu não posso afirmar com certeza que a grande escritora modernista Adalgisa Neri, né, tenha inspirado o seu último romance, que se chama Neblina, de 1972, nos textos da Bombal. Essa pesquisa estaria ainda por fazer. Mas é evidente que esse livro da escritora brasileira existem motivos bastante semelhantes aos motivos contidos aqui em A Última Névoa e em A Amortalhada. Porque também a protagonista do livro da Adalgisa é uma mulher doente, né, à beira da morte, como a Ana Maria de A Amortalhada, e também ela tem uma espécie de relação ali com a neblina, né, que traz para ela, de certa maneira, essas vozes do além. A Amortalhada, por sua vez, trata da história, então, da Ana Maria, né, que é essa mulher que, depois de morta, ainda conserva sua lucidez e vê se aproximarem ali do seu leito de morte diversas pessoas que foram importantes para ela ao longo da sua vida. Por exemplo, o Ricardo, que foi o seu primeiro amor, né? A sua irmã Alicia, o seu marido Antônio, os filhos e até mesmo um padre que a acompanhou ali desde a infância. Enquanto eles choram ali, né, pela morte dessa mulher, então, que supostamente está morta, né? A Ana Maria, como o nosso Brás Cubas aqui, né, reconstrói a partir das visitas dessas pessoas que estão ali ao redor dela, e de forma muito poética, inclusive, toda a sua existência. A todo momento, né, entre uma pessoa que vem e outra que vai, ela ouve, né, esse chamado que diz vem, vem, né? E essa voz é a voz da própria morte, né? Em cujo ombro seco, né, no final, ela vai encostar sua cabeça e se deixar levar, numa das partes que eu considero das mais belas da narrativa. Poucos escritores descreveram o amor como Maria Luísa Bombal. Por isso eu acredito que as suas narrativas são tão importantes, né, nesse enorme quadro da literatura latino-americana e caribenha. Ela se desfaz, de certa maneira, desse nó de uma espécie de romantismo regional que imperava ali na literatura chilena no começo do século XX e consegue conferir ao amor que ela descreve uma dicção muito própria, não é? Uma dicção muito particular. O amor nas narrativas dela se mescla, né? Ele aparece
como que tapado, de certa maneira, por essa mesma névoa densa que assombra os seus textos. Não se trata simplesmente desse tipo de descrição melodramática, né, de senhoras infelizes que anseiam ou idealizam, enfim, como a Emma Bovary, o que seria o verdadeiro amor, né? Muito embora a saída da Bombal, nesse sentido, seja, assim, até um pouco conservadora, né? Isso é, ela sempre espera que esse amor surja, né? Mesmo depois de uma decepção amorosa, e que esse amor venha preencher, de certa maneira, essa ausência de afeto, né? De relações infelizes. O amor sobre o qual ela fala, no final, como poucos escritores fizeram, enfim, é de uma outra ordem. As paixões são o que animam essas narrativas, né? O amor e o ódio são, de certa maneira, como essa espécie de yin-yang de uma existência despedaçada. Como narra Ana Maria, né? Quando ela se refere ao marido Antônio, que naquele momento está sentado do lado dela no seu leito de morte. Não o odeia, mas também não o ama. E eis que, ao deixar de amá-lo e de odiá-lo, sente-se desfazendo o último nó de sua estrutura vital. Nada mais lhe importa. É como se nem ela, nem seu passado tivessem mais razão de ser. Um grande tédio a envolve e ela sente que cambaleia para trás. Oh, essa súbita rebeldia, esse desejo que a tortura para se reincorporar gemendo. Quero viver. Devolvam. Devolvam meu ódio. Ou seja, é como se ela dissesse, né? Bem, já que me tiraram o amor e o ódio, então para que eu vou continuar existindo, né? Essas e outras passagens dos textos da Bombal tocam a gente muito fundo, né? Elas entram, de certa maneira, no nosso espírito, no nosso inconsciente, né? Embora a própria autora tenha declarado diversas vezes que a literatura dela não tinha nada a ver com psicanálise, né? Só que essas imagens se cravam, de certa maneira, na gente, como o próprio corpo da Ana Maria vai depois ser enraizado na terra, né? Essa terra que é a nossa terra e que ela descreve no final de uma forma magistral. A obra dela, bem como seus fantasmas interiores, além de ter dado esse impulso necessário, né, para que o nosso realismo mágico viesse a ser, pode sim ser considerada mágica. Mas se trata de uma magia triste, né, de uma misteriosa organização interior ali que permeia essas personagens, essas vidas, esses textos. Mas sem dúvida é uma obra que a nossa América Latina e Caribenha jamais vai esquecer. Na semana que vem a gente segue, né? E dessa vez a gente vai vir parar aqui no Brasil, porque eu vou falar sobre os fantasmas do Guimarães Rosa. Os livros da Maria Luísa Bombal, hoje muito difíceis, né? Aqui no Brasil, em português, foi lançada essa edição pela extinta Kozak Naif, mas hoje você só encontra aí pelos sebos da vida, né? Ou encomendando pela internet, o preço não é lá muito barato. Precisaria, na verdade, de outra tradução, né? Esses dois textos, A Última Névoa e A Amortalhada, têm traduções mais antigas, lá pela editora de Fel, né, nos anos 80, por ali. Só que essas edições são muito difíceis de se encontrar. Eu pesquisei aí na estante virtual, achei só A Amortalhada, A Última Névoa não, porque na verdade elas foram publicadas separadamente, né? Só que na edição da Kozak é que elas foram reunidas no mesmo livro. Mas vale muito a pena garimpar, tentar encontrar essa autora, até mesmo na internet, né, achar alguma tradução de textos delas, ou mesmo ler diretamente do espanhol, porque eu acho que até é mais fácil de encontrar. Porque a literatura latino-americana e caribenha deve muito, mas muito mesmo, a essa escritora chilena. Essa pequena escritora chilena, né, em relação ao tamanho da sua obra, mas que foi uma enorme escritora em relação à sua importância. Eu sou o Diego, e até a próxima.